Tem 1, 2, 3, 4, 5. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora Eliene Lacerda Pereira. É um prazer recebê-la aqui nesse espaço, nesta noite, e contamos que nosso encontro seja um acolhimento, né, de forma a que vocês se sintam abraçados e desejamos que todos estejam muito bem. Nesse sentido, nós gostaríamos de dar as boas-vindas, dizendo que, apesar desse momento, né, triste, esse projeto foi construído numa intencionalidade de compreender um pouco o cenário, né, no início ainda, lá no final do primeiro semestre de 2020, e nós não imaginávamos que chegaríamos em 2021 ainda nesse contexto, ou até mesmo numa situação mais difícil, né? Com isso, nós nos solidarizamos com todas as vítimas, todas as famílias que, de alguma forma, estão sofrendo, estão vivendo, né, todas essas dificuldades, a perda, né, o distanciamento das pessoas queridas, e isso, com certeza, nós precisaremos lidar e saber, né, lidar melhor com tudo isso. Então, lembrando que, quando nós iniciamos, nós tínhamos ainda uma realidade bem peculiar, e hoje, só em Goiás, nós temos mais de 600 mil contaminados, né, gente? Então, é um peso, né, uma realidade muito, muito dura. E, contando do Brasil, é uma situação que exige muita atenção, muito cuidado, e precisamos redobrar os cuidados, ficarmos atentos, porque a possibilidade aí de uma terceira onda é possível, e nesse sentido nós precisamos cuidar dos nossos e de nós mesmos, nós mesmas. Tudo bem? Bom, diante dessa possibilidade, né, esse projeto busca, através de pesquisas, dialogar com os nossos estudantes, egressos e pessoas interessadas e professores que estão atuando aí, também profissionais da saúde, de forma a valorizar e mostrarmos o quanto é importante o papel dos pesquisadores nesse momento em levar informação qualificada, né, argumentos para termos força e lutarmos contra o negacionismo, contra esse obscurantismo que nós estamos presenciando a todo instante. Então, reconhecer aí essa luta, e importante nós nos apoiarmos em função dela. Eu apresentarei aqui para vocês para direcionar minha fala e não ultrapassar o limite aqui do tempo, algumas informações relevantes sobre a organização e o funcionamento, né, do nosso projeto de ensino. Bom, esse é um projeto que se chama Impactos da Pandemia na Realidade Social, diálogos à luz do conhecimento, desenvolvido pelas pesquisas no IFG Goiânia Oeste, e também temos a oportunidade de dialogar com outras pesquisas realizadas em outras instituições. Nele, né, nosso coletivo aqui, que eu quero já de antemão agradecer a participação e o envolvimento de todos esses servidores que estão conosco, e isso não seria possível se esse coletivo não tivesse nos auxiliado, né, dessa forma. Então, eu estou como coordenadora, e todo esse suporte do Adrian, que está hoje aqui fazendo essa transmissão conosco, Adrian Silva, o André Coimbra, a professora Ingrid Gonçalves, a professora Janaína de Jesus, a professora Liliane Araújo, a Mabel Peterson Prudente, a professora Raquel Bastos e o Chilton Nunes. Então, esse coletivo esse coletivo é o responsável por esse projeto. Bom, esse projeto tem uma perspectiva de atividades, deixa eu corrigir, que é encontros mensais, tá? Mensais às sextas-feiras,
às 19 às 21 horas. Terá essa duração que acontece de maio a agosto, dentro do nosso semestre letivo 2021.1, com uma carga horária de 27 horas. Então, nós propusemos um encontro mensal exatamente para termos mais condição de dialogar com mais tranquilidade, porque as demandas nesse ensino remoto são muitas e nós gostaríamos que a qualidade não se perdesse e que uma grande maioria dos nossos estudantes pudessem, tivessem condição em participar. Então, para essa carga horária de 27 horas, é importante que vocês participem desses encontros, de todos os encontros, e nós já estamos finalizando uma sala na plataforma Moodle, onde já na semana que vem a gente enviará o link de acesso para vocês, que a proposta é, a partir da discussão do nosso encontro virtual aqui pelo canal do YouTube, do IFG Goiânia Oeste, não esqueçam de se inscrever no canal do nosso campus, de curtir essas atividades, para que vocês possam, receber as informações. Então, dentro dessa perspectiva, é importante que vocês, quando nós tivermos a sala virtual, que vocês também participem das discussões relacionadas à temática. Então, os nossos convidados e também nós, todo o coletivo aqui envolvido, nós sugeriremos artigos, vídeos, para que essas discussões sejam melhor e mais fundamentadas, tá bom? A partir de pesquisas que estamos desenvolvendo, tanto no nosso campus como em outras instituições aí parceiras. Nós teremos sempre no início, logo após a minha fala, teremos uma apresentação político-cultural, que é uma característica do nosso projeto, de trazermos algo para refletirmos sobre o momento e levarmos um pouco também de leveza, de acalento, aos nossos corações. E essas temáticas, em particular dessa terceira edição, está relacionada ao eixo que é educação e saúde. Então, foram temas selecionados a partir de uma autoavaliação que nós realizamos das outras edições, para que pudéssemos articular essas temáticas ao contexto da pandemia. Então, ele é um projeto de ensino com a característica também de extensão, por contemplarmos estudantes de outras instituições, egressos, Nós temos aqui, além do IFG, participantes, inscritos da Universidade Federal de Goiás, da Secretaria Municipal de Educação, de instituições particulares. Então, é um público mais amplo, e a nossa intenção é atender a todas as expectativas. Então, temos vários cursos também, além dos nossos aqui, temos cursos técnicos em vigilância em saúde, análises clínicas, nutrição e dietética, técnica em enfermagem na modalidade EJA, e nosso curso de pedagogia no nosso campus, que é o Goiânia Oeste. Então, desses quase 100 inscritos que nós tivemos, por isso que nós nos organizamos para transmitir pelo YouTube, pela quantidade, pelo limite que temos em outras plataformas, e a maioria dos estudantes são do IFG. Como objetivo geral, esse projeto busca instituir o diálogo à luz do conhecimento desenvolvido pelas pesquisas. Ele surgiu exatamente para dar visibilidade às pesquisas realizadas no nosso campus. E também ampliarmos esse olhar, sabermos quem está pesquisando, o que está pesquisando e quais as contribuições destas pesquisas, para o nosso contexto pedagógico, social, político, econômico, da saúde, enfim, cultural. Então, essas pesquisas, do Goiânia Oeste e outras instituições, nesta reflexão com a realidade que estamos vivendo nesse período pandêmico. E aí temos vários objetivos específicos, vou sintetizar, que é promover esse espaço de socialização, discussão, a partir dessa amplitude de temática, também com a comunidade externa ao IFG, refletir acerca da importância dessas pesquisas para os estudantes e no seu processo de formação, compreender as etapas e a realização de como se faz uma pesquisa, um projeto de investigação,
mesmo para uma iniciação científica, do PIBIC, né, ou outros projetos, né, programas institucionais com bolsa. Então, é importante estimular os nossos estudantes à pesquisa e possibilitar também, né, o diálogo entre pesquisadores de várias áreas, estudantes e outras instituições. Ao mesmo tempo, articular essas temáticas ao contexto pandêmico e analisar, né, a partir dos objetos que serão apresentados aqui, os impactos que eles podem promover no contexto educacional e, em particular, também, né, na saúde. Então, integrar diferentes áreas do conhecimento, né, nessa perspectiva de um currículo integrado e também contribuir na formação, né, humana, que estamos sempre nos atualizando, né, nós não podemos parar de estudar nunca. Nessa perspectiva, hoje é o nosso primeiro encontro, que vai ter uma temática, né, voltada ao SUS, aos impactos da pandemia e como isso se dá. E já temos aí o cronograma dos próximos encontros, para que vocês já se interem, agendem, né, porque são apenas 4, e logo após os encontros, na semana seguinte, é o período onde vocês farão uma postagem, né, lerão o material indicado que nós vamos encaminhar já no início da semana que vem pela plataforma do Moodle. Então, é só acessar o link que nós encaminharemos a todos os inscritos por e-mail, para terem acesso a isso. E aí, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tá, vocês chamam aí. Então, aqui nós teremos nosso acesso, né, como eu disse, vocês utilizarão essa plataforma virtual, que é o Moodle, com a socialização de material, vocês também poderão, lá tem um chat, que vocês podem se aproximar, conhecer estudantes de outras instituições, de outros cursos, né, formar outros grupos, e que são os encontros síncronos aqui pela plataforma do Moodle. Bom, não quero me prolongar, levantando aqui uma consideração importante, que esse projeto contemplou pesquisas realizadas em várias instituições, né, e pelo número de participantes, nós estaremos sempre aqui neste canal. Então, para que concluam todos os encontros, né, terá a carga horária de 27 horas, mas caso algum tenha interesse em participar apenas de um encontro, aí a gente certifica com a carga horária do dia. Tudo bem? Bom, então é isso. Na sequência, eu convido aqui para a nossa apresentação político-cultural da noite, o professor Constantino Isidoro, que com o tema Zé Ninguém, né? Então, na noite de hoje, sintam-se contemplados por essa belíssima apresentação, Zé Ninguém, por Constantino Isidoro. Que o significado da escrita depende, sim, dos contextos e das instituições onde ele é praticado, não estando, portanto, associado em São Progresso, nem à mobilidade social. Lembra a Klein, e um livro dos textos dedicados para vocês, que foi da tese, né, de 2003, ela lembra também como a relação das pessoas estabelece com a escrita, seja uma relação de uso, de conhecimento, valorização ou diferença sobre escrita. Se a gente pensar, nós temos muitos livros em relação ao livramento, muitos livros que a gente acredita neles. Peço desculpas por ser um sobrevivente. Não por longo tempo, é claro, tranquilizem-se. Mas devo confessar, reconhecer que sou um sobrevivente. Se é triste e cômico ficar sentado na plateia quando o espetáculo acabou, e fecha-se o teatro, mas triste e grotesco é permanecer no palco, mesmo que virtual. Ator único sem papel, quando o público já virou as costas e somente baratas circulam no farelo.
Reparem, eu não tenho culpa. Não fiz nada para ser sobrevivente. Não roguei aos altos poderes que me conservassem tanto tempo. Não matei nenhum dos companheiros. Se não saí violentamente, se me deixei ficar, foi sem segunda intenção. Largaram-me aqui, eis tudo. E lá se foram todos, um a um, sem prevenir, sem assinar, sem dizer adeus. Houve ainda aqueles que sorriram cinicamente em seu silêncio. Eu não me queixo, nem o censuro de perto. Não houve propósito de me deixar aqui entregue-me a mim mesmo. Perplexo, desentranhado, não cuidaram de que um sobraria. Foi isso. Tornaram-me sobrevivente. Se admiram de eu estar vivo, eu digo, esclareço logo, eu não vivo. Eu estou sobrevivo. Viver propriamente não vivi, senão em projetos, adiamentos, calendário do próximo ano. Jamais realmente vivi ou perceber estar vivendo quando ao meu lado via quantos tantos. Alguma vez eu os invejei. Outra sentia pena de ver tanta vida que se exauria no viver, enquanto o sobreviver duravam perdurando e me punha no campo à espera contraditória e simplesmente de também chegar a hora de eu poder viver. Não chegou. Digo, tudo foram ensaios, testes, ilustrações. A verdadeira vida sorria longe, indecifrável. Desisti, recolhi-me cada vez mais a concha, até virar um sobrevivente. Sobrevivente incomoda mais que fantasma. Eu sei porque a mim mesmo eu incomodo-me. O reflexo é uma prova feroz. Por mais que eu me escondo, projeto-me, devolvo, provoco-me. Não adianta ameaçar-me. Volto sempre. Todas as manhãs me volto, vira-volto com a exatidão de um carteiro que distribui más notícias. E o dia todo é dia de verificar o meu fenômeno. Eu estou aonde não estão minhas raízes, meu caminho, onde sobrei, insistente, reiterado, aflitivo, sobrevivente da vida que eu ainda não vivi. Juro por Deus e o diabo, eu não vivi. Tudo confessado. Que pena poderá ser aplicado o perdão? Desconfio que nada possa ser feito a meu favor ou contra. É uma técnica de desfazer o efeito do infazível. Se sou sobrevivente e cumpre-me reconhecer que isto é uma qualidade. Sou o único, entendem? O único de um grupo muito antigo, de que não há memórias nas calçadas, nos vídeos. O único a permanecer, a dormir, jantar, urinar, tropeçar e até mesmo, em algumas ocasiões, sorrir. É esperar apenas. Está bem? Que passe o tempo da sobrevivência e tudo se resolva sem escândalo ante essa justiça indiferente. Acabo de notar e sem surpresa. Vocês não me notam e nem me ouvem no sentido de entender. Nem importa que um sobrevivente venha aqui contar o seu caso, defender-se ou acusar-se. É tudo mesmo e nenhuma coisa. E branca. Possível que em nosso país nem tudo ande como deveria andar. Mas ninguém pode negar que a propaganda é boa. Mesmo os famintos devem admitir que o ministro da Alimentação fala muito bem. Quando o regime liquidou 1.000 homens num único dia, sem investigação nem processo, o ministro da Propaganda louvou a paciência infinita do Führer.
que havia esperado tanto para ter esta matança. Naquele dia, não só os parentes da vítima, mas também os próprios algozes choraram. Um bom propagandista transforma um monte de esterco em um local de veraneio. Quando não há manteiga, ele demonstra que, como um talho esguio faz um homem esbelto. Milhares de pessoas ouvem discorrer sobre as autoestradas, alegram-se como se tivessem carros. Nos túmulos dos que morreram, de fome ou em combate, ele planta louros, mas já bem antes disso, falava de paz enquanto os canhões passavam. Somente através da propaganda perfeita pode-se convencer milhões de pessoas que o crescimento do exército constitui uma obra de paz, que um novo tanque é uma bomba de paz e cada novo regimento é uma prova de amor à paz. Mesmo assim, bons discursos podem conseguir muito, mas não conseguem tudo. Já se ouvem dizer aqui e ali, pena que a palavra carne não alimenta. Pena que a palavra roupa aqueça tão pouco. E ainda algo deixa tudo mais duvidoso. O objetivo da propaganda, e quanto mais propaganda exista, tanto menos realidade existe. Obrigado pela oportunidade de fazer uma breve apresentação aqui neste ato tão importante que vem falar sobre um momento importante de nossa vida, que é a perda dos nossos direitos e a defesa importante da saúde. E aqui quero deixar, em nome do professor Constantino e de toda esta equipe maravilhosa, o meu agradecimento pelo convite e na defesa da saúde, na defesa do SUS, na defesa da ciência, na defesa da educação, e a todas as famílias enlutadas o meu sincero consternação de que é preciso a gente não naturalizar este momento e não acreditar nesta falsa propaganda. Um bom evento para nós. Obrigado. Muito obrigada, professor Constantino. São muitas reflexões, eu estou arrepiada. Parabéns, nós agradecemos de coração a sua disponibilidade em estar aqui conosco, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Bom, eu quero dar boas-vindas, especialmente aqui para a professora Cristiane Lemos e para a nossa querida estudante Maria Tereza Cerveto. Quantos dias, que saudade de você. Então, sejam bem-vindas, tá? Fiquem à vontade. Agora eu passo para a professora Janaína, que ela vai dar sequência aqui na nossa atividade de hoje. Estarei por aqui. Beijo, obrigada. Boa noite, pessoal. Sempre desejamos boa noite, né? Por mais que difícil tenham sido as noites, a gente deseja boa noite, a gente deseja bom dia, a gente deseja boa tarde, a gente deseja boa vida. Para a abertura dessa edição do projeto, nós escolhemos o tema Impactos da Pandemia na Sociedade Brasileira, Ataques ao SUS e a demais direitos sociais. O nosso pensamento aqui da equipe foi que nós pudéssemos dialogar aqui em relação a como os ataques aos direitos sociais têm se intensificado nesse contexto de pandemia, mas, sobretudo, pelo acirramento da lógica neoliberal na organização do Estado e dos governos. Desse modo, as interlocutoras Maria Tereza e professora Cristiane foram cuidadosamente convidadas para conduzir o nosso pensamento nessa noite. Uma leitura atenta e analítica desse contexto interessa especialmente a nossa comunidade,
posto que o nosso campus, se organiza exatamente sob o eixo educação e saúde, que são áreas que sofrem maior ataque às políticas em curso, né? Maria Tereza, que iniciará a exposição, é estudante do ensino médio no campus Goiânia Oeste, além de um excelente estudante, é uma jovem atuante no Grêmio Estudantil, no Cineclube Ismael Silva e demais coletivos. A professora Cristiane, eu peço licença, vou ler brevemente o currículo dela, para a gente saber como é que a gente vai fazendo as interlocuções aqui com as nossas convidadas. A professora possui graduação na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Educação pela UFO e doutorado em Educação pela UFG. É professora no Instituto de Ciências Biológicas da UFG, tem experiência na área de Educação e Saúde Pública, com ênfase em Educação Permanente em Saúde, atuando principalmente nesses temas de atenção básica, promoção da saúde, metodologias de ensino, formação profissional em saúde. Portanto, seja bem-vinda, professora, e perceba o quanto você está em casa. Eu finalizo sistematizando a seguir as pautas que orientam a sociedade inquieta, né, como nós, e na data de amanhã, 29 de maio, sujeitos e grupos que vão às ruas pelo que é justo, e que, portanto, guarda sentido com o que a gente vai discutir nessa noite. De modo sistematizado, as pautas são auxílio emergencial necessário às famílias, vacinação para todos e todas já, não basta que nós, professores, por exemplo, estejamos vacinados, se não todos estiverem, pelo direito à vida, pelo fim do genocídio da classe trabalhadora negra, pela revogação do teto de gastos, contra a carestia e pelo tabelamento dos preços, em defesa das universidades e institutos federais, em defesa do SUS, 100% estatal, gratuito e de qualidade, contra a reforma administrativa, em defesa das empresas estatais, pela construção da greve geral, pela construção de uma sociedade justa para todos. Então, essas são as pautas da sociedade para amanhã, e esse é o nosso convite para o diálogo dessa noite. Está com você, Maria Tereza. Então, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Só me dar a confirmação. Consegue? Sim. Bom, então. Bom, antes de tudo, eu queria saudar esse espaço, a iniciativa do projeto, né? É muito louvável toda essa construção desses projetos que existem dentro do IFG, que eles se propõem a ter um sentido, de fato, e que dialogam com a realidade que a gente está presente, né? Dialogam com a comunidade, isso é muito importante, né? A gente pautar o Instituto Federal, a Universidade Federal, que esteja atrelado, de fato, às demandas de quem está ao redor dele, dentro dele, e isso tem sido proposto nesse projeto, né? A Janaína já fez minha apresentação, eu estudo lá no Goiânia Oeste, no ensino médio, estou concluindo, e também atuo dentro do Grêmio Estudantil. Agradeço também o convite para essa mesa, e eu gostaria de direcionar minha fala mais para o sentido da questão dos ataques aos movimentos sociais no contexto pandêmico que a gente tem, né? Na verdade, durante a pandemia, o que a gente observa é um acirramento de tudo que já estava latente desde de 2016, com a ascendência do Temer ao poder, que ocorre pós-impeachment, né? E com a eleição do Bolsonaro, tem algumas pautas que avançam, grupos que avançam, que vão contribuir ainda mais para essa disputa de forças e de poderes. E os ataques aos movimentos sociais têm sido sistemáticos. E quando você ataca movimentos sociais, você ataca apenas movimentos sociais, mas setores da sociedade como um todo. A gente vem observando ali, desde 2016, como eu comecei a citar, né, por exemplo, o congelamento de verbas para setores públicos como a segurança pública, a saúde, a educação. Então, a gente está vivendo uma pandemia onde o SUS está com verba congelada. E, mais recentemente, os funcionários públicos também estão com seus salários congelados. Funcionário público tanto do âmbito federal, estadual, municipal, enfim. Por aí já começam os ataques. E quem compõe os diferentes movimentos sociais, né, dentro do movimento sindical, estudantil, de mulheres, movimento negro, os movimentos indígenas, vêm
por esses ataques dentro da conjuntura, esses diferentes grupos têm sido atacados diretamente também. A gente tem visto uma precarização crescente da universidade pública e dos institutos federais, né? A gente sofre com isso. Nós fomos às ruas em 2019 contra isso diversas vezes, porque a gente faz questão da educação pública que seja realmente de qualidade e realmente respeitada, porque o que a gente tem visto ultimamente é uma desmoralização de tudo o que tem sido tentado ser construído ao longo dos anos, e muitas das pessoas que estão aqui participam e participaram dessa construção. A gente vê uma desmoralização muito grande, uma descredibilização. Isso é grave pra caramba, né? E amanhã, eu reforço o que a Janaína trouxe, amanhã as pessoas vão às ruas e vai ser está sendo sistematizado, né, ao redor de todo o Brasil, esse movimento do 29 de maio. É importante porque a gente está vivendo um momento latente de fome, nossa população está passando fome, nós estamos chegando na beira da terceira onda da pandemia, não tem vacina para a população, as universidades públicas estão sob ataque porque mais cortes vieram, com o ensino remoto, as justificativas orçamentárias para organizar esses cortes e desmantelar cada vez mais o ensino público tem avançado. A saúde, apesar de estar sendo um serviço essencial para manter esse país funcionando, com gente ainda viva, também tem sofrido muito. Ano passado a gente observou os ataques aos CAPs, né, da rede de atenção psicossocial. A gente viu o desmonte dos programas que oferecem respaldo para as pessoas soropositivas, que fazem o trabalho ali em torno do HIV. Isso é muito grave. Eu não vou esmiuçar sobre essa questão do SUS em específico, que eu acho que a professora Cristiane vai querer falar mais sobre, mas é preciso fazer esse apanhado para a gente ter uma noção dos ataques que a gente tem sofrido e como que isso vai repercutir nas nossas vidas. São serviços que a população está diretamente em contato. Os Correios têm sofrido isso, né? As grandes estatais que a gente tem, que são essenciais para o Brasil, também estão sendo atacadas, e os movimentos sociais que lutam pela manutenção da qualidade desses serviços, dessas empresas estatais, da nossa saúde pública, da nossa educação pública, também sofrem. A gente observa o genocídio da nossa população de diversas formas, pela mão armada, pela recusa de vacina. A gente vê isso através de hospitais sendo lotados, e enquanto isso a gente descobre o hospital de campanha que foi fechado, recusa de oxigênio em Manaus. É estarrecedor quando a gente vê a situação em que a gente se encontra, né? Os movimentos sociais, eles têm travado uma luta muito árdua ultimamente, mais do que sempre foi, porque os meios de luta estão limitados por conta da pandemia, e a situação que a pandemia escancara para a gente é devastadora. Eu fico pensando constantemente em como que a gente vai se encontrar se tiver um final de tudo isso, porque nós estamos sendo devastados, literalmente. Estamos morrendo em números exorbitantes todos os dias, e é uma luta que às vezes ela parece ser em vão, porque não tem como não sentir isso, não sentir esse imobilismo, essa sensação diante da conjuntura que a gente vive. E a pandemia, ela acirra muitas coisas. O movimento estudantil, o movimento sindical, que estão ali em torno da luta pela educação, pela saúde, tem feito a defesa sistemática, tem feito uma defesa intransigente da nossa educação, da nossa saúde, e, ao contrário, a gente vê o avanço de pautas extremamente reacionárias e ultraliberais dentro do nosso Congresso, né? Os servidores sofrendo com seus salários, os alunos correndo risco de ter curso fechado, universidades declarando falência praticamente, porque o orçamento não é compatível com o que uma universidade precisa para um ano letivo. E os ataques, eles vêm se dando por todos os lados e de diversas maneiras, e eles têm sido traçados um após o outro, né? E, além disso, eles se intensificam, vêm de diversas formas, vêm de forma ideológica, vêm de forma literal, através de algo que está sendo retirado, seja através do fechamento de algo
demissão de alguém, uma retirada de dinheiro, é muito violento. E quando eu repito, são cortados, como por exemplo, o Nike armado. A gente vê programas da Federal do Social, o auxílio emergencial é uma vergonha, tanto que a quantidade de gente passando fome no nosso país ultimamente, segundo os últimos dados que a gente obteve, é exorbitante. Mais de 50% da população se encontra em situação de segurança alimentar, que não chega a ser a fome. A fome é um dos aspectos da insegurança alimentar, mas que se articula da forma de você não saber se você vai se alimentar amanhã, ou de não ter comida suficiente para a sua demanda. É assustador o cenário que a gente enfrenta. E quando a gente pensa os movimentos sociais no momento em que a gente vive, a existência deles é essencial, mas simultaneamente a gente observa uma tentativa de desmobilizar muito forte, e deve haver luta contra isso. A gente precisa se manter forte, a gente precisa se manter vivo, porque essa vivência, essa vida que os movimentos sociais têm, é uma das muitas esperanças que a gente tem para a população nesse momento. A gente vê que a política institucional ela não tem avançado, as tentativas de impeachment, a CPI, pouca coisa aconteceu, as pessoas estão morrendo mais a cada dia, pouca gente está sendo vacinada, a gente ainda tem 10% da população vacinada, isso é muito pouco, tendo em vista o início da nossa vacinação. A gente precisa se manter forte, precisa se manter ativo, atento e não abaixar a cabeça e ser sincero. É momento de luta, sim. É momento de se articular, sim. Tem inúmeros fatores que podem e devem ser enumerados das razões que a gente deve estar se organizando em movimentos, que a gente deve estar atento e dizendo não a tudo isso que está acontecendo. Por todos os lados, de todas as formas, em diversas áreas, a gente tem visto algo sistematicamente bizarro com a nossa população. A gente tem sofrido. E falando da realidade de Instituto Federal, né? E aqui a gente tem setores sindicais, tem setores jovens, tem setores estudantis, que são os que eu faço parte. A gente luta sistematicamente todos os dias para isso aqui não acabar e para se manter vivo com dignidade, servindo a comunidade, para mais projetos como esse aqui existirem e permanecerem existindo. E, novamente, eu reforço meu convite, agora já encerrando minha fala, dia 29, amanhã, vão às ruas, vão com máscara PFF2, não vão sozinhos, contatem amigos, pessoas que vocês conheçam, que estejam inseridos em movimentos sociais, e não deixem de lutar se vocês puderem, se articulem e nunca contribuam para a descredibilização desses movimentos que são tão importantes para a conquista dos nossos direitos, porque mesmo numa situação de tanta fragilidade, a gente ainda tem tentado se manter vivo, para tentar manter todo mundo vivo. Bom, nesse sentido, eu gostaria de encerrar a minha contribuição aqui e novamente agradecer a todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Maria Tereza, sobretudo pelo quão bem você representa a voz dos estudantes que estão vivos e lutando pela vida dos demais, né? Imediatamente, então, vou passar para a professora Cristiane. Está com você e obrigada, viu, Cristiane, uma vez mais pela presença aqui. Confere o seu áudio. Já estava perguntando se estava me ouvindo bem. Então, boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês, né, nesse espaço tão rico de arte, né, de mobilização estudantil, né, de professores comprometidos, né, é isso que esse país precisa. A gente está aqui de forma virtual, porque não tem outro jeito, né, mas é muito importante, me sinto muito grata por esse convite de estar aqui com vocês, gente. E vamos tentar conversar um pouquinho aí, a Maria Tereza deu um show, né, ela falou frases aí que remetem à música. É preciso estarmos atentos e fortes, não temos tempo de temer a morte, né? E é isso, é quase 500 mil mortes, e realmente não dá para naturalizar. Embora eu fiquei pensando, né, esses dias, e ficava refletindo, como é que as pessoas suportavam a guerra, né, e morrer tanta gente?
A tendência parece que a gente ia acostumando, né? Morre um ali, no início parece que era muito, né? E aí quando morre alguém próximo, até faz aquela força, mas parece que os números vão se naturalizando e a gente vai perdendo o foco. Então é muito importante essa provocação, que cada vida perdida, né, é um pedaço da gente, né? Porque nós temos um corpo coletivo. E, gente, o que eu gostaria de estar conversando aqui, né, nesse contexto de pandemia e do SUS? E a gente tem um público variado, pelo que eu pude perceber, pelo que eu conversei aqui com os professores, né? Tem gente da área da saúde, da educação, né? Tem várias áreas aqui hoje, né, do próprio IFG, fora do IFG. E eu acho que é muito importante, como a Maria Tereza falou, de movimento social, a gente pensar que o SUS, né, ele é fruto de um movimento social, ele não está acabado, né, ele nasce em 1988, mas como a gente sabe, ele está sendo constantemente atacado, desde o seu nascimento até os dias de hoje. E a gente tinha que refletir, né? Será que alguém é contra a saúde pública? Contra, né? O ideário do SUS, ele é criado, gente, a partir de um movimento contra-hegemônico, contra a ideia de saúde como mercadoria, como compra, né? Como algo que só quem tem dinheiro pode ter acesso. Ele surge de uma lógica, né, que saúde é direito de dignidade humana. E isso é muito forte, isso é muito importante, porque o nosso país não está acostumado com essa lógica. Eu digo que não está acostumado porque o SUS nasce num contexto, né, de universalização da saúde. Antes do SUS, só tinha acesso à assistência à saúde quem tinha carteira assinada, ou seja, né, na época do INAMPS, NPS, era uma universalização restrita e focalizada. Esses dias eu estava na periferia fazendo uma roda de conversa e perguntei, o que vocês acham do SUS? O SUS, o que vem na cabeça? O SUS é ruim, o SUS tem muita fila de espera, o SUS os profissionais do SUS não nos atendem bem. Eram pessoas que estão sujeitas a despejo, e a gente foi lá fazer uma roda de conversa, era para falar sobre o despejo, mas também íamos falar um pouquinho sobre esse tema. E eu vi o rostinho de cada um, o sofrimento, eu falei, gente, coitados, ainda vão ter que ouvir, o que eu vou provocar, né, para ver se esse pessoal se interessa por esse assunto. E quando eu coloquei, né, essa questão, que o direito à saúde antes de 1988 era para quem tinha carteira assinada, eu perguntei lá na roda, alguém aqui tem carteira assinada? E ninguém tinha. E falei, vocês já imaginaram o que era passar uma pandemia antes de 88, onde só quem tinha carteira assinada tinha direito? Gente, é inimaginável nessa pandemia imaginar isso. Por quê? De cada 10 brasileiros, de cada 10, 7,5, isso está crescendo com a crise econômica, depende diretamente da assistência do SUS. Mas de cada 10 brasileiros, 10 usam o SUS, indiretamente. E aí alguém vai falar, eu tenho convênio, não uso o SUS. Usa. E não é só no dia da vacina, né? Na vacina do Covid. Quem é que está produzindo vacina no Brasil atualmente? Né? A Fiocruz, é o Butantan, e não é de hoje que eles produzem vacina. E historicamente eles têm esse papel. A Fiocruz também é um excelente centro de formador de recursos humanos. Né? Então, ele forma profissionais na área da saúde, para todo o país, nessa perspectiva do SUS, né? Que o SUS tem a ideia que, para muitos, que vê só a mídia, essa mídia que constantemente, historicamente, fala mal do SUS, é muito estranho pensar que a ideia do SUS é fazer as pessoas viverem mais e melhor, e se adoecerem, ser atendidas o mais rápido possível. Porque o forte do SUS é a prevenção. E aí eu volto naquela pergunta que eu fiz, será que alguém seria contra viver mais e melhor? Seria contra a prevenção? E não, gente, não pense que é uma prevenção higienista, medicalizadora, pautada numa história natural da doença, não. O movimento da reforma sanitária, ele inicia na década de 70, em plena ditadura,
uma época muito difícil, né? Nós estamos vivendo uma época muito difícil. E imagino que a década de 70 foi dificílima, né? Por quê? Por causa do cerceamento da democracia, por causa da crise econômica. A questão da saúde pública era muito precária, né? Não existia essa visão ampliada de saúde, né? Era muito hospitalocêntrica. E essas pessoas começam a discutir uma concepção de saúde para além dessa perspectiva de centralidade na doença. E também começa a superar aquela visão importada lá da OPAS, do completo bem-estar biopsicossocial. Muita gente ainda tem essa imagem de saúde como um completo bem-estar biopsicossocial, mas essa visão começa a ser questionada, porque começa a se compreender que saúde, ela não faz parte de uma história natural da doença, ela não faz parte só da questão da assistência médica, isso é até, ela fica até secundária quando se pensa na determinação social da saúde, ou seja, o que faz a gente viver mais e melhor? É comer. Agora, primeira coisa que as pessoas precisam é comida no prato. Sem comer não dá para viver. Tem que ter emprego. Sem emprego, difícil de comer. Com emprego a gente come e vive mais. Tem que ter moradia. Está difícil ter um teto com essa crise econômica. E esse movimento da reforma sanitária, que vai culminar na construção do SUS em 1988, né? E não foi de um dia para o outro, foram anos de luta, junções com outros movimentos sociais, junção com sindicatos, né? Junção com teóricos, uma mistura de teoria e prática, que a gente denomina uma praxis, né? Foi isso que vai gerar um novo pensamento, que lutar pelo SUS é lutar por todos os direitos sociais. O SUS se agrega a um lema que se chama saúde e democracia. Então, saúde é ter moradia, alimento, emprego. E a assistência médica é um elemento importante, mas não primário. É essa perspectiva que cria, né, nós profissionais da saúde, essa perspectiva que lutar pela saúde vai muito além do nosso tecnicismo, além de práticas médicas e tradicionais. Por isso que eu considero esse espaço aqui relevantíssimo, porque nem sempre a sala de aula dos cursos fazem essa abordagem mais crítica, mais dentro da perspectiva da determinação social e mais na perspectiva da saúde coletiva. Ainda há um preventivismo, um higienismo, uma neutralização do espaço acadêmico, de modo que formam-se profissionais tecnicistas que não sabem lutar pelo SUS, porque a luta do SUS não é só no cotidiano do trabalho. É muito importante ter um bom técnico, óbvio. Nós queremos bons técnicos de enfermagem, bons nutricionistas, bons enfermeiros, né? Mas precisamos que essas pessoas entendam que o SUS é um projeto contra-hegemônico. E tem gente que não quer que ele dê certo. E quem quer, pessoal? Quem que não quer que o SUS dê certo? É quem quer lucrar com a saúde. Quem quer manter a lógica de saúde é mercadoria. É o quê? A indústria da saúde, ela é uma das mais rentáveis no mundo, ela não entra em crise, ela só se compara à indústria bélica, né, em termos de lucro. E essa questão da lucratividade da saúde, ela faz com que o mercado, né, o mercado internacional venha buscar aqui no Brasil, onde tem um SUS, espaços para privatização e terceirização. E eu não estou viajando. No governo Temer, nós tivemos a aprovação de uma medida, de modo que o capital estrangeiro agora pode atuar na saúde no Brasil, isso não podia. E o que a gente percebe é que o privado, né, que deveria ser complementar, foi isso que foi colocado em 1988, ele tem tomado mais espaço do público, porque ele vê na saúde um espaço de lucratividade. Então, ao invés de SUS, surgem as propostas de cobertura universal, que seduzem, porque traz as ideias de planos de saúde populares, planos baratos, que, gente, é uma ideologia, é um canto de sereia, e que muita gente cai, porque o SUS, historicamente, tem sido criticado, tem sido colocado como ruim. O SUS tem problemas? Tem. E qual que é o principal problema do SUS? É o subfinanciamento. Desde quando o SUS nasceu, ele não tem um recurso ideal. Nós temos um gráfico de pizza, gente, onde mostra como é que é dividido o orçamento.
boa parte dos nossos recursos, dos nossos impostos, vai para a dívida de bancos. O que vai para o SUS é um pequeno pedacinho do gráfico de Pitzel, em torno de 4%. E como bem a Maria Tereza lembrou, esse pequeno pedacinho, esse pequeno recurso ainda foi congelado por 20 anos. Eu vi estudos, Maria Tereza, mostrando que esse congelamento desses recursos, né, ele levaria a gente para uma condição de tamanha pobreza, de tamanho sofrimento, comparado às regiões mais pobres do continente africano. Nós temos um gráfico E o mais interessante, gente, é que nós votamos nesses políticos que vai lá e congela recursos do SUS. E a gente talvez até vota de novo, porque nós vivemos de uma tal forma que a gente não consegue acompanhar todo esse ataque neoliberal aos direitos sociais, né? E é tão interessante a gente pensar nesse contexto da pandemia, né, no SUS, e o SUS, aí ele tomou a mídia, e eu vi, gente, eu vivi para ver o Luciano Huck, né, falar bem do SUS, eu vivi para ver time de futebol, né, eu vivi para ver a mídia falar bem do SUS, porque essa mídia que fala mal do SUS e nunca fala bem, cerca de 95% dos transplantes no Brasil são feitos pelo SUS. O Roberto Marinho fez transplante no SUS. Cadê a Globo para evidenciar a importância disso? Cadê a Globo para mostrar historicamente que o SUS faz os atendimentos HIV gratuito e é uma referência mundial? Cadê o Jornal Nacional e todos os outros jornais para dizer sobre o SAMU, que até quem tem convênio usa, para falar do fumacê da dengue, da fluoretação de água pública, da vigilância sanitária, que cuida de supermercados, padarias, aeroportos, a vigilância epidemiológica, que fica quantificando os casos, né? Agora, nesse momento muito importante aí do Covid. Cadê? Que dia que a gente veio esse debate, a gente só vê as mazelas. Isso é projeto hegemônico do capital, que quer tornar o SUS cada vez mais precarizado, seja pelo subfinanciamento, seja pela ideologização que o SUS não presta, que o SUS é para pobre. Também por causa do enfraquecimento do movimento sanitário, né? Porque hoje, quem é que está na luta a favor do SUS? A população está na luta a favor do SUS. A gente vê isso muito lá na Inglaterra, que tem Sistema Único de Saúde Público, né? E que boa parte da população utiliza, e até a população mais favorecida. Inclusive filhos, né, de príncipes nascem em hospitais públicos, né? Então, gente, é a partir dessas problemáticas, né, do SUS, porque o SUS vive uma tensão. Ele nasce como um projeto contra-hegemônico da classe trabalhadora, mas o capital, né, a classe hegemônica burguesa, ela vem absorvendo o SUS, porque o SUS também é bastante lucrativo nessa perspectiva. Então, quer dizer, SUS para movimentar equipamentos, para movimentar medicamentos, mas a ideia é de que, por que empresas como Magazine Luiza, os grupos aí empresariais estão tão focados em SUS e discutindo o SUS? Porque estão vendo dentro do SUS, né, essa perspectiva de privatização, terceirização, num discurso muito diferente de direito à saúde do que foi pensado no movimento da reforma sanitária e foi institucionalizado em 1988. Então, temos que estar, né, atentos para esse processo. A maioria da população não tem noção disso, né? Já nasceu com SUS, não sabe o que é não ter SUS, ao invés de entender todo esse processo histórico, né, de subfinanciamento, de desarticulação do SUS em prol de um projeto liberal e mercantil, a população se torna também mais uma a favorecer essa ideia, né, da mercantilização. E os planos populares, né, nesse projeto de cobertura universal, que vem do Banco Mundial, que vem de OPAS, né, organismos internacionais, eu fico muito preocupada, porque ela pode ser bastante sedutora, igual a senhorinha, que eu fui numa escola de EJA, me disse, o SUS não presta, eu fiz uma consulta lá, não souberam diagnosticar meu problema. E quando eu fui no meu plano popular, que eu acho que ela paga R$80, eles diagnosticaram. Eu fiquei interessante. Diagnosticou o quê? Diagnosticou que eu tinha câncer. O plano popular da senhora pagou o tratamento do câncer? Não. Eu fiz pelo SUS. Olha a contradição. Plano popular, gente, nem plano de saúde caro
cobre tudo, ele deixa a parte mais cara para o SUS atender. Pode perceber que aqui em Goiás, essas altas complexidades, convênio não cobre, é o SUS que vai resolver. E eu tinha certeza que o plano popular dela não cobria câncer, porque esses projetos de planos populares, até que o governo quer divulgar, eles são pacotes básicos, eles não cobrem tudo. Então, eles iludem. E outra, SUS não é um grande plano popular, igual muita gente fala, não. SUS é muito maior do que plano popular de saúde. SUS tem a ver com vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, né? Para quem não está entendendo essa linguagem, né, porque aqui tem gente de todos, ensino médio, superior, o seu Linneu, da Grande Família, ele é um fiscal da vigilância sanitária e ele trabalha no SUS. Ele não está num postinho, não está no hospital, e é profissional do SUS. Plano de saúde nenhum tem isso, gente. Certo? O SUS faz vacinas, produz medicamentos, faz pesquisas, né? A Fiocruz é um centro de pesquisa. Então, essa é uma grande mentira dizer que o SUS é um grande plano de saúde. Ele é muito mais do que isso. E o foco dele é a prevenção e a não doença, porque isso é muito mais barato. Agora, vocês devem falar, então por que não está assim? Além desse subfinanciamento, nós temos um problema, gente. A formação acadêmica dos médicos, dentistas, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, e assim por diante, normalmente é uma formação tecnicista, como eu já disse antes, e focada ainda na doença, nesse higienismo, nessa história natural. Então, dentro do SUS, a gente precisa também de uma formação, e aí eu acho que é muito importante o IFG estar nesse debate, de uma formação para essa visão mais ampliada, dessa visão que SUS vai muito além de assistência, mas ele envolve um conceito de saúde que envolve uma determinação, que compreende o nosso corpo do trabalhador, que a gente não quer só viver para trabalhar e morrer. A gente quer viver plenamente. A gente quer viver com bastante intensidade. Não é como o nosso ministro da Economia disse, por que esse povo está querendo viver tanto? Gente, eu já li relatórios do Banco Mundial sobre saúde dizendo, vocês façam promoção de saúde, mas toma cuidado, porque se os idosos forem viver muito, isso vai afetar a economia. Então, desconfiem de propostas de Banco Mundial relacionadas a OPAs, com essas ideias de planos populares, né, que são muito sedutores, mas que são muito focados no mercado e que vão dar espaço para o mercado estar entrando no público, que é isso agora que o capital em crise quer. O capital quer outros espaços, né, que ele ainda não tinha, para ele estar continuando o processo de acumulação histórico que tem realizado desde a fundação do capitalismo. Gente, então, eu não sei se o meu tempo acabou, mas era essa provocação que eu gostaria de fazer aqui. Vocês não me falaram se eu estou dentro do tempo ou se eu não estou dentro do tempo, mas é isso. É porque você está muito bem dentro do tempo, Cristiane. E tem alguns comentários, né? Eu vejo que tem muitas pessoas no chat que são vinculadas a você e fazem referência ao seu trabalho, né? Na nossa programação aqui, nós temos uma atividade que eu vou propor, verificar com o Chilton aqui, que acho que a Irene comentou um pouco, que é assim, para saber mais. Então, como é um projeto de ensino, a perspectiva também é que a gente possa apresentar sempre caminhos, canais, subsídios, né? Essa forma que faz com que a gente crie coletivamente alternativas para buscar, né? Para produzir e também buscar conhecer aquilo que está sendo produzido e dito sobre determinada temática. Então, a gente poderia fazer assim, o Chilton faz a apresentação, que está dentro aqui da proposta, enquanto isso o grupo vai colocando, os participantes vão colocando no chat alguma indagação, alguma pergunta, que daí a gente volta e fecha com um debate com você e a Maria Tereza. Ok. Certo? Chilton, pode ser assim, nessa sequência? Então, está com você. Boa tarde a todas e a todos. Continuando aqui um pouco do debate, né, eu vou falar de algo mais específico, né, eu vou falar de um espaço de democratização do conhecimento, né, tanto para estudantes, para trabalhadores da instituição, para a comunidade em geral, né, que não é restrito ao IFG, que é a biblioteca do Instituto, faz parte de uma rede de bibliotecas. Então, nesse momento de pandemia,
nós perdemos a nossa presença física, né? Esse espaço que é de acolhimento, né, dos estudantes, da comunidade, e estamos tentando, dentro das possibilidades, ofertar um trabalho remoto, né, de acesso ao conhecimento, por meio de bibliotecas virtuais, ajudando vocês a usar as bibliotecas virtuais já disponíveis, né, gratuitas, tanto quanto as pagas também pelo IFG, né. Então, assim, nesse momento de corte orçamentário, né, onde temos aqui revistas científicas Qualis A1, né, para quem não conhece, aquelas revistas que tem a nota máxima, né, de avaliação de qualidade, né, científica, tá fechando hoje por falta de investimento, e não estamos falando de investimento muito alto, né, em torno de R$15 mil por ano, é o orçamento que não está tendo, né, para financiamento da ciência aqui no Brasil, né, nesse momento de restrições orçamentárias e de negação da ciência, né, eu acho que é isso que estamos vivendo. Então, eu vim aqui hoje trazer o que ainda temos de possibilidades, e eu vou pedir licença aqui para vocês para apresentar um pouco dessas bibliotecas virtuais que podem estar auxiliando vocês aqui nos estudos, na busca por informações, né, científicas. Só um instante. Vocês conseguem ver? Sim. Certo. Eu estou na página do Instituto, a página geral, ifg.edu.br. Eu vou fazer por aqui, eu fiz questão de não apresentar nenhum PowerPoint, nem nada assim, no sentido da autonomia, né, de que o que eu vou passar aqui para vocês esteja fácil de vocês acessarem posteriormente e tenham facilidade para estar consultando novamente. Vai ser bem breve, né, esse pedaço. Vou só apresentar 2 bibliotecas virtuais para vocês, e em outros momentos vou estar falando de outras e com mais aprofundamento, né. Nesse momento é simplesmente vou estar apresentando para vocês. Aqui na página do Instituto, se vocês clicarem aqui em aluno, na barra fixa aluno, é onde o site apresenta para vocês tudo que vocês têm aqui de acesso a sistemas e a informação para os estudantes. Eu vou falar especificamente dessa parte aqui, que é as bibliotecas. Então, essa aqui é a página do sistema de bibliotecas, né, composto por 14 bibliotecas da instituição, né, em todos os campos do IFG. E aqui tem um contato de todas as bibliotecas, então eu vou mostrar um pouco do acervo para vocês, com alguma coisa que vocês precisam entrar em contato com uma dessas bibliotecas. Aqui já tem o contato de e-mail, que é o que está funcionando, o telefone não está funcionando. Então, eu vou falar para vocês primeiro de acervos virtuais. Acervos virtuais que o IFG está disponibilizando para a comunidade. Acesso à ABNT, para a formulação de trabalhos acadêmicos. Temos coleções do IFG dentro do portal de periódicos da CAPES. Link de acesso a EBSCO Roots. Tem um portal de periódicos que são as revistas do IFG, e temos link para a plataforma Cielo. Vou falar para vocês primeiro do portal de periódicos da CAPES. O portal de periódicos da CAPES, ele é aberto para toda a comunidade, então não é somente para estudantes, mas o IFG dentro desse portal, ele disponibiliza também acesso a revistas e a bases de dados pagas também. Então aqui, vocês estão no portal, vocês já têm acesso ao conhecimento científico gratuito, né, disponível na internet, sem direitos autorais. Se vocês acessarem via plataforma Café, acesso Café aqui no link, vocês são direcionados aqui para fazer o login, só selecionar a instituição, IFG, e fazer o login de vocês, que é a matrícula e senha de vocês de todos os sistemas. Aqui para quem é estudante. Para quem não é estudante do IFG, pode pesquisar as informações no modo gratuito. Porque eu já fiz login, então a página continua. Vou apresentar aqui para vocês uma busca simples, para vocês verem aqui como que é realizada. Pega o cartão e paga lá as Vou aproveitar aqui a presença da nossa palestrante Cristiane Lopes e pesquisar aqui o que temos de publicações dela no portal de periódicos da CAPES. Um instantinho. Vou fazer uma busca combinada, que vai ser melhor.
pesquisar o que tem de saúde que ela publicou. Então, aqui vocês já têm acesso a um pouco do que ela já pesquisou, que está aqui em livre acesso, ou conteúdo pago, no portal de periódicos da CAPES. E foi simplesmente para mostrar para vocês uma busca simples, né? Vocês podem filtrar ela aqui pelo autor, né? No caso, selecionar a própria autora. E aqui vai mostrar apenas os livros, aqui no caso, artigos que ela publicou. Para acessar é muito fácil, o texto está disponível, é só clicar aqui em cima ou exibir online. E aqui tem diversas possibilidades de busca que vocês podem estar fazendo. Então, alguém da educação, vou fazer apenas uma busca de exemplo. Outro. Então, aqui vocês têm artigos científicos sobre politecnia, né, que usam Frigoto ou de própria autoria dele aqui. Então, esse aqui é o que eu preparei para vocês de apresentação ao portal de periódicos da CAPES. Voltando na página do IFG, vou mostrar para vocês a biblioteca virtual da Pearson, que é uma biblioteca de conteúdo pago que o IFG está financiando para apoio ao ensino dos estudantes. Novamente em bibliotecas, eu vou acessar a biblioteca pelo sistema da instituição. Então aqui eu vou fazer uma busca de um livro que está no curso de pedagogia, para servir de exemplo, didático em questão. Então, aqui é o livro impresso da biblioteca, só que nesse momento não estamos podendo pegar, mas temos também ele em conteúdo digital. Aqui, conteúdo digital. Aqui, se vocês clicarem em conteúdo digital, vai ser direcionado para a biblioteca virtual da Pearson, mas deverá também fazer login sem. Então, aqui já temos o livro para vocês estarem lendo, só passando para o lado que tem as páginas. Essa plataforma, ela possibilita várias funções, você montar cartões de estudo, selecionar, marcar a página no PDF. E aqui eu vou deixar para vocês, para finalizar aqui minha apresentação, onde está o tutorial dessa biblioteca para vocês estarem pesquisando. Não. Biblioteca virtual. Aqui ainda na página de biblioteca nós temos o tutorial para cadastro da biblioteca, que foi aquilo que eu fiz, que é o login e a senha, e tutoriais específicos de cada funcionalidade da biblioteca. Sugestões de leitura, como vocês podem fazer, navegar no livro, como que faz, fazer citações, como que vocês elaboram, ouvir o livro para quem é uma recurso de acessibilidade, mas também é útil para, se no momento vocês não podem estar lendo, vocês estão fazendo outra atividade, estudando, é possível vocês estarem ouvindo o livro. E que tem outras funcionalidades que eu peço que vocês depois deem uma conferida. Então, assim, nesse momento, o que eu queria estar mostrando para vocês são essas possibilidades, e aí estou aberto também para dúvidas. Eu tentei ser sucinto e, enfim, aí se tiver algo específico que não ficou claro, eu posso estar ajudando vocês. Muito bom, Chilton.
Eu acho que fazer uma referência, né, reforçar aqui que nessa edição, essa perspectiva de nós fazermos um diálogo sempre com a presença do Chilton, ajudando a gente na construção desses caminhos, né? É um caminho que nem todos os estudantes, às vezes nem todos os professores, os servidores, enfim, talvez conheçam, e aí eu acho que é um exercício bacana que por meio do Chilton a gente possibilita aqui. Agora, o que eu vejo aqui, pessoal, para a gente seguir, tem algumas ponderações, né, muito reconhecimento, né, estou falando aqui do chat, um reconhecimento da importância do debate, do tema, a forma como a Cristiane abordou, e aqui tem comentários, né, de quem está acompanhando e disse, olha, eu tinha uma visão, né, sobre a questão do SUS, e agora, fazendo enfermagem, eu compreendo de um outro modo. Então, tem um pouco das críticas a partir do que a Cristiane falou, nesse sentido, poxa, então envelhecer agora com qualidade é algo que é proibido, né, para a nossa sociedade. Então, tem reflexões que estão sendo feitas a partir das ponderações aqui que a Cristiane traz, né. Tem um comentário técnico aqui, Bianca, eu não sei muito bem como é que poderia ajudar. Ela está dizendo que algumas vozes no fundo do áudio incomodam um pouco. Então, aqui, não sei se está falando de algum específico, né, mas a gente vai fazer o possível aqui para cuidar disso também. Tem uma ideia aqui de que essa atividade incentiva a luta pelo nosso SUS, e aí eu vou voltar um pouco para perguntar para a professora Cristiane, ela fez referência a uma ida numa escola de EJA, né, Cristiane, e também referência a uma roda de conversa que você fez, se bem entendi, numa periferia, não sei se aqui em Goiânia ou na região metropolitana. Sim. Como esse eixo nosso articula aqui educação e saúde, e a gente sempre faz uma discussão do que como é que faz a denúncia, né, meio freiriano talvez, e dialético também, a denúncia e o anúncio da possibilidade de movimentação nessa realidade tão dura que estamos vivendo. Então, talvez você pudesse dizer caminhos que a sua trajetória e os grupos com os quais você dialoga, caminhos que você considera férteis, se são grupos de estudo, se são rodas, parcerias com movimentos sociais, com a rede pública de ensino, enfim, por onde caminhar para que esse tipo de mistificação, né, do SUS seja desvelada, tá? Eu adorei a pergunta, embora ela seja bem complexa, e me passa milhões de coisas na cabeça à medida que você foi pontuando, né? Eu também trabalho com essa disciplina de educação e saúde, né? Estou até ministrando agora na graduação, né? Ela é uma optativa da biologia, pesquiso, Janaína, também sobre, né? Tem projetos aí no ProLicem sobre esse tema, que eu considero fundamental, né? E vou tentar contar um pouco, assim, como tem sido a minha trajetória, né? Gente, eu formei em odontologia, uns 20 anos atrás, a gente fica contando a idade, né? E tive uma formação muito técnica, mas algo pulsava dentro de mim e eu sempre quis ser professora. E aí eu acabei, até por uma facilidade, porque eu já tinha me casado e ouvia das professoras da odonto que quem casasse não tinha mais jeito de fazer pós-graduação. Vocês devem achar que isso é um exagero, mas 20 anos atrás não era. Eu formei em Uberlândia e só tinha pós em São Paulo, e era tudo por indicação, né? Então, assim, ela me falou, olha, não tem mais jeito. E do lado da minha casa tinha a UFO, né? E eu sempre sonhei muito em estudar nesse campus, que era da Humanas, e eu acabei indo lá para o outro campus, que era da Odonto. E eu fiquei sabendo que eu podia fazer mestrado em educação, mesmo sendo dentista, eu não sabia disso, né? Com aquele E aí me aproximei e fiz uma especialização primeiro em educação, até o pessoal achava que na odonto tinha muita psicologia, porque eu gostava muito, eu me identifiquei demais. Na verdade, eu tinha que ter feito era isso, né? Mas aí a gente é muito novo e tal. E aí eu acabei entrando no mestrado de educação e comecei a ter uma visão mais ampliada do que eu tinha na odontologia, porque na odonto eu tive esse ensino muito técnico,
muito fechadinho. Outra, já não tinha nem tempo para pensar, porque era tanta tarefa, tanto decoreba, porque eu estudei mais por xerox de caderno do que por livro. Era o modelo de ensino que a gente tinha, que a gente nem pode chamar de superior, mas era esse. Então, assim, quer dizer, a pós-graduação, para mim, foi muito importante nesse processo formativo. E eu gostei tanto, porque na primeira aula eu falei, gente, o que é isso? Esse povo aqui questiona livro. Ué, eu que tinha tido só aula de decoreba, para mim aquilo foi um impacto muito grande, né? E com o processo eu fui aprendendo isso. Então, no mestrado eu ainda não adentrei no SUS, entrei na discussão de currículo e formação, e no doutorado eu já adentrei na discussão mais da formação para o SUS, que é a minha grande paixão, e eu faço pesquisa nisso, e as interfaces com a educação e saúde. E nesse trajeto, Janaína, eu entrei no SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. O SEBS, ele foi criado em 76, e a proposta do SUS, ela aparece pela primeira vez numa revista que o SEBS cria, que é a Saúde em Debate. Gente, na década de 70, só para vocês terem ideia, não existia disciplina. Já existia na década de 70, mas antes disso só existia disciplina de higiene. Quer dizer que essa lógica de saúde pública, educação e saúde, essa amplitude começa a ser forjada nesse projeto, né, desenvolvimentista que se dá a partir da década de 60, né, com esse processo de urbanização, êxodo rural. Então, também na academia se dá, né, com ampliação de hospitais e esse projeto da saúde pública. E esse SEBS, né, ele é um dos protagonistas do movimento da reforma sanitária, e em 2010 eu começo a fazer parte desse coletivo. Então, esse coletivo foi muito importante também para a minha articulação nacional. Nós temos núcleos do SEBS no Brasil, nós temos uma diretoria nacional, né? E para quem quiser conhecer mais, só procurar aí no site que vocês vão ver, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. E lá tem toda uma história de luta. Hoje, nós temos também a Frente Brasileira contra a Privatização, né? Temos a Frente Goiana também. Então, são espaços articuladores de luta. Porque eu percebo nos meus cursos, né, da saúde que muitas vezes as pessoas se angustiam, adoecem, porque como não tem essa perspectiva coletiva, então ela fica muito naquele sofrimento individual. E o neoliberalismo, ele promove isso mesmo, né? Esse enfraquecimento dos movimentos e essa individualização, né? Então, eu não vejo outra forma de espaço como essa luta. Mas, para além do movimento sanitário, né, do qual eu faço parte, e lá nós temos um grupo de alunos, trabalhadores, que tem se mobilizado, né, contra as OS aqui no Estado, contra a EBSER no HC, né, da UFG, né, contra os projetos de privatização. Então, a gente tem se formado, né, você perguntou sobre o nosso processo formativo. Sim, a gente está tendo que estudar muito, a gente tem estudado há um tempo, e a gente pensa assim, temos que aproximar da população. A população não conhece o SUS, mas isso é um desafio enorme, Janaína, muito grande, e que a gente tem feito algumas aproximações de movimentos sociais. Por exemplo, o MTST, a gente faz roda, já fizemos rodas, na qual eles aprendem, mas nós aprendemos 100 vezes mais, porque a gente é muito elitizada, a gente fica muito distante dessas questões, né? Quando eu cheguei a primeira vez numa ocupação, eu não tinha ideia direito de que era direito à moradia e movimento de luta pela moradia, e da importância que era isso. Eu chego com o coração aberto, mas sem saber um monte de concretude que naquele espaço a gente sabe. Então, é bem essa perspectiva do ensinar, aprender, ensinar, né? E essa perspectiva dialógica mesmo que você coloca. E a gente sempre trabalhou com a formação na academia, porque a gente via que o próprio curso tradicional não permitia essa formação crítica e política, e o SUS é fundamental para a luta do SUS que se tenha uma formação política. E a gente também começou a tentar fazer esses projetos em escolas, cursinhos populares, com os movimentos existentes. Com a pandemia, a gente criou o PEQ com o SUS, eu queria chegar nele. Porque a gente já tinha essa ideia, né, de fazer algo mais popular, e a gente começou ano passado, quando começou a pandemia, a gente começou um projetinho. No YouTube temos o PEQ com o SUS, no Instagram, no Face a gente ainda está desenvolvendo, e a gente
a nossa proposta, e ela é dificílima ainda, a gente ainda tem muita dificuldade, é de ter uma linguagem mais popular sobre o SUS e atingir a população que normalmente não... Sair da nossa bolha, resumindo é isso, Janaína, sair da nossa bolha. Não falo que a gente já conseguiu isso, mas com essa proximidade com o grupo de moradia, com o grupo dos despejos, o PEQI com SUS não está só online, não, a gente tem feito essas rodas populares, então a gente está ligado ao movimento de moradias, onde a gente também está arrecadando alimentos, né, e lá a gente tem tentado fazer rodas de conversa também. E essa perspectiva, gente, não existe assim, é fácil falar e dar receita, eu só quero dizer que é muito difícil se aproximar da população. A gente fica, eu que sou da universidade, né, doutora, quando chega lá, eu tenho uma facilidade, porque eu sou da periferia mesmo, eu cresci em família muito simples, mas mesmo assim, a gente é tido como alguém muito diferente, porque, quer dizer, o certo era a gente estar permanentemente na periferia. Quando a gente chega na periferia, o que você percebe? Uma visão mágica e religiosa prevalecendo, né? Eu não estou questionando a fé de ninguém, mas tudo, a pandemia, o cuidado com a pandemia, a prevenção, a não pegar o vírus, né, a doença tem uma relação com o divino muito forte. E essas pessoas estão muito lá, assim, envolvidas, então é muito bom a gente ir lá, para a gente conhecer e compreender isso, e não bater de frente, né, porque o próprio Paulo Freire, eu adoro esse exemplo dele, quando ele diz assim, por que tem diferença? Porque Deus quer. Mas você é pai? Eu sou pai. Você daria mais para um filho e menos para outro filho? Não, a gente dá as coisas igual para os filhos. Então por que Deus que é pai daria muito para uma pessoa e pouco para outra? Então, assim, eu nunca tive ainda a coragem de fazer essa abordagem, né, porque ainda não tem essa intimidade ainda, mas esse grupo, né, que a gente está se envolvendo, está trabalhando nessa perspectiva. O nosso grupo PEQI com SUS tem gente do design, da medicina, da nutrição, e a nossa linguagem é tipo assim, é bem a ideia goiana. Não é fácil também, a gente está precisando de formação, tá? Inclusive, assim, eu vi que tem gente aqui que pode colaborar. Mas, tipo assim, a gente assim, já escreveu, olha, quem fica em cima do muro é caco de vidro, defende o SUS. Que é aquela coisa, eu ouvi isso de uma pessoa de Minas, bem simples, assim, que tem essa linguagem mais simples, né? Aí eu falo, gente, o povo nem sabe o que é caco de vidro em cima do muro, que isso é coisa bem da periferia, né? Então, a gente sempre tentando usar um linguajar, né? Do fake news, tentando combater fake news, né? Exercitando, porque não é fácil. Inclusive, o nosso grupo tem gente do MST, pessoas de movimento popular também, porque a gente também viu que só a academia não dá conta de pensar, precisa de envolvimento popular também para conseguir fazer o projeto. E é isso, Janaína, e formação acadêmica, formação popular, e esse processo de não só ficar no discurso, mas tentar mobilizar mesmo, né? Quer dizer, uma luta grande nossa é reverter essa PEC da morte, né? Nós precisamos disso. E é isso. Não sei se te respondi, se me delonguei, mas a pergunta também me suscitou várias questões. Imagina, né? Você conduziu também o nosso pensamento aqui para entender o sentido do debate da educação popular, né? Então, é um aprendizado, e de fato, assim, tanto pela forma como no chat as pessoas fazem referência ao seu trabalho, tanto pela quantidade de publicações, né, e até mesmo pelo grupo que indicou você, o que acho que fica para nós é um pouco essa dimensão da praxis mesmo, e concordando com você que hoje essa forma de aproximação, já que a própria forma de organização da sociedade nos distancia tanto, né? Então, pensar o diálogo, pensar o modo, pensar, sobretudo, a forma de estar, não é tranquila, e não só, eu imagino que não só a área da saúde, mas todas as áreas têm sofrido um pouco essa posição refratária em nome de um determinado modo de ver Deus, majoritário, né, que tem ganhado corpo, e é um desafio para todas as áreas e para todos nós pensarmos isso, né. Tem uma pergunta aqui no chat muito, muito específica e muito interessante também, porque ela está
aberta. É o nosso professor Murilo, que é da educação física aqui do campus, e desde cedo ele falou, nossa, que legal essa atividade, vou acompanhar, e de fato ele está por aqui, e ele está perguntando o seguinte, peço que comentem sobre o lugar ou não lugar da educação física no SUS, aparentemente reduzido ao PSF, e aí talvez falar um pouco também do valor do Programa Saúde da Família e o que ele tem até mesmo de educativo nessa perspectiva que a gente acabou de pensar e de falar aqui, Cristiane. Por favor. Eu vou tentar, eu tenho muitos amigos na educação física e devo dizer que, eu esqueci de dizer que nós temos também um grupo de estudos, eu sou professora de 2 programas de pós, do Saúde Coletiva e Ensino em Saúde. E lá a gente trabalha a partir de uma perspectiva mais crítica, né, da pedagogia histórico-crítica de Saviani, e estamos tentando caminhar aí no referencial do materialismo histórico. A gente está tentando, porque isso ainda é muito tênue, né? Mas estamos trazendo, e sempre os professores da educação física que a gente tem convidado, né? Porque quando se vai discutir perspectiva da saúde coletiva, uma perspectiva da determinação social, pelo menos aqui no estado de Goiás, quem é o curso que está mais preparado são os colegas, né, da Faculdade de Educação Física, porque eles têm uma perspectiva de saúde, né, a partir dessa análise do materialismo, da perspectiva não da história natural, mas da história social, da questão histórico-crítica, né. Então, eu não sei se eu saberia responder, né, porque mesmo dentro do NASF, né, a educação física, que é a perspectiva que se traz de educação física, que eu acho maravilhosa, quando se pensa nessa perspectiva de saúde, não só um corpo para trabalhar e para gerar mais valia, mas uma perspectiva de plenitude, né? A educação física é maravilhosa, né? Ela é estratégica, ela é fundamental para se pensar esse projeto, né? Mas o que a gente percebe? Dentro da perspectiva aí, né, desse projeto neoliberal da saúde, até o NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde a educação física se articula mais, existem alguns outros projetos, mas esse é um dos principais, que é na saúde da família, ele foi atacado, né, porque o projeto de atenção básica, ele vai ser reformulado nesse governo e o NASF não é mais obrigatório. Então, isso é algo bem interessante para se refletir, quer dizer, até esse espaço que poderia ser considerado ainda não totalmente, como se diz, a educação física poderia estar em outros espaços para além desse, esse espaço já está sendo atacado, né? Então, não sei se eu respondo a pergunta, eu vejo a educação física com bastante potencial, porque a perspectiva que a educação física, pelo menos da UFG, porque eu não conheço os projetos de outros estados, tem trabalhado é muito interessante, né? Que não é só uma perspectiva higienista e culpabilizadora, mas uma perspectiva muito mais ampla, né? Que abrange a questão da saúde mental, né? Abrange a questão da autonomia, né? Do pensamento crítico. Então, não sei se eu respondo, mas eu vejo assim, Janaína. Não sei se a Maria Tereza também, que falou lindamente, viu, Maria Tereza? Adorei sua fala, quero te convidar aqui para os nossos debates, que lindo. Achei que você fez uma análise de conjuntura, né? A Maria Tereza, ela trouxe tudo, né? Se ela saberia falar melhor, assim, do que eu. Maria Tereza, talvez já que chamou a Maria Tereza, ela poderia fazer as considerações finais aqui e dialogar com a Cristiane. Posso sim. Só pode repetir, por favor, porque travou um pouquinho para mim essa última parte que a Cristiane estava falando, que vocês me chamaram. É um pouco a questão da educação física, né? Acho que de determinadas áreas, talvez, na verdade, o que tem de interdisciplinar, né, Cristiane, também nessa leitura de constituição do próprio SUS. Sobre essa questão da interdisciplinariedade do SUS e no tocante da educação física, a questão é interessante, porque
sempre que fala da interdisciplinariedade no SUS, essa questão de múltiplas áreas dentro dele, eu lembro de um curso que eu fiz, na verdade, um projeto de ensino que eu participei aqui dentro do IFG, que foi uma das coisas que me despertou muito para um olhar mais crítico e mais realista sobre o que é o SUS e como ele funciona. E como é necessário a gente sair do modelo medicalocêntrico para a gente avançar num projeto de saúde que realmente avance, que realmente dialogue com perspectivas da determinação social do processo de saúde e doença, que a gente entenda a integralidade, tudo aquilo ali que forma saúde, e dentro disso a gente percebe a importância equânime de diversos profissionais, tanto da educação física, que foi o que o Murilo citou e que a Cristiane começou a comentar, quanto dos médicos e dos enfermeiros, que costumam ser os principais que associam a saúde e muitas vezes colocam tudo na mão do médico e os outros como personagens secundários. Mas vários profissionais constituem a importância ali, principalmente dentro do PSF, né? O SUS, o que precisa ser o atendimento à família, precisa do assistente social, precisa dos psicólogos, às vezes, muitas vezes tem um profissional da farmácia, né, os farmacêuticos ali dentro, e a importância de todos ali é equânime e é muito necessária. E é uma coisa que isso tem que ser trabalhado ao longo dos cursos de saúde, inclusive, porque muitas vezes é criado algumas lógicas relacionadas a como alguns cursos são superiores a outros, ou até uma tendência a encaminhar pessoas para determinadas áreas, e dentro disso a gente não consegue constituir, de fato, o projeto de saúde pública que a gente se propõe a constituir, quando a gente não muda pela raiz, não muda, além de propostas institucionais, muda de fato na formação de profissionais, muda de fato no nosso diálogo com a população. Acho muito importante pensar um SUS que ele mude de diversas formas, não só seja um sistema público de saúde, mas que ele influencie em formação profissional, que ele influencie na visão que a população tem de saúde, né? É muito importante isso, a gente entender as diferentes esferas que constituem nossa saúde, isso é muito importante. Essa parte que a Cristiane cita do quanto a gente acaba ficando técnico, né? Aquela coisa tecnicista em curso, isso ainda existe. Apesar de ter essa máscarazinha, né, do biopsicossocial em muitos lugares, a gente sabe que, às vezes, só sai um monte de profissional sabendo que existe um aspecto social ali dentro da constituição do indivíduo, mas o discurso ele é puramente biomédico. E é uma coisa importante da gente reverter. Quando a gente reverte isso, a gente admite a importância e a atuação de diversos profissionais dentro dos sistemas de saúde e como a nossa saúde ela se constitui por diversos fatores, e por isso a importância de múltiplos profissionais, né? Eu acho muito importante essa reflexão e gosto muito dela. É uma pauta que merece ser explorada e merece avançar bastante. E integrando com a minha fala anterior de movimentos sociais estão aí para isso, para a gente demonstrar as fragilidades das diversas populações, que é uma coisa importante para se estudar, e como que isso deve influenciar na nossa formação profissional e como a gente elenca os nossos serviços. Porque não adianta nada debate, não adianta nada luta, se a gente não muda efetivamente alguma coisa, não é mesmo? O que adianta os estudos dos movimentos feministas e negros se a gente não tem um estudo fiel de verdade à população trans? Ou então se a gente não fala, por exemplo, sobre como é diferente, né, o atendimento a uma mulher negra periférica e a um homem branco de classe média, né? A gente precisa pensar esses diversos aspectos. Uma coisa que eu gosto muito da determinação social do processo de saúde é como ela reflete não só todos os múltiplos fatores que influenciam como uma pessoa acessa saúde, né? Como também ela pensa sobre o que influencia na qualidade de vida daquela pessoa. E negando totalmente a perspectiva da saúde como oposto de doença e enxergando as diversas esferas que constituem o ser humano e, a partir disso, elaborando sistemas, modelos que abracem e abarquem diversas pessoas e sejam de fato efetivos, né? Que não tenha acesso à saúde apenas quem tenha bolso. Acho que é nesse sentido. Muito bem. Cristiane, você quer fazer considerações finais? Não, gente, é só agradecer, né? Porque realmente foi um espaço rico, né? Importante, instigante. Mesmo na sexta-feira a gente fica todo energizado, né? Foi muito bem planejado. Realmente eu estou assim, me sentindo
muito assim, me sentindo muito bem de estar aqui com vocês, né? Eu sei que o momento é de tristeza, de dor, mas eu quero dizer assim, eu tenho dito isso, né? Primeiro é combate, né? Nós precisamos de comida no prato, né? Nós precisamos garantir, lutar por isso, precisamos de vacina no braço, e precisamos também atacar essa idiotice, né, que está tomando conta, né, esse obscurantismo que ele insiste. Hoje se fez uma publicação lá naquele Mais Goiás, eu fiz até um comentário dizendo que, né, esse atraso da vacina, né, a Coronavac especificamente, se tivesse comprado no momento certo, evitaria 80 mil mortes. Né? Então, são 80 mil mortes evitáveis. Isso, para mim, é muito pesado e forte. E assistir jornal já está sendo assim, algo muito difícil. Para mim, particularmente, imagino que para todo mundo. Né? Mas, mesmo assim, eu acredito que é muito importante a gente estar resistindo e buscando ter saúde mental para poder resistir. Né? Saúde mental individual e coletiva. Né? E estar firmes para essa luta, né? Porque o momento é difícil até de ir para a rua. Né? Isso vai ser uma decisão muito pessoal de cada uma aí. Tem gente que diz, o vírus mata, mas nós temos um contexto político que mata mais. Né? Quer dizer, esse vírus ele não é só biológico, né, Maria Tereza? Ele é biopsicossocial e não é dentro daquela lógica do completo bem-estar social, não. Ficou bem claro, né, que a vida do trabalhador, ela foi jogada nessa pandemia, né? Quem foi contra, ainda né? É a favor de, não vamos ter confinamento, não vamos ficar em casa. Teve gente que teve que sair de casa, porque teve que jogar a sua vida mesmo, morrer ou viver, para poder comer, né? Então, essa lógica do trabalhador, você vê, o empresário estimula o trabalhador a trabalhar, mas ele não vai se expor como o trabalhador vai. Quer dizer, vidas perde o valor diante do lucro. Ficou muito explícito isso, né? Ficou muito claro, porque se o trabalhador morre, tem um exército de reserva aí para repor, né? Então, não, entre aspas, não vai fazer falta. Então, eu penso que é muito importante essa luta, né? Para termos saúde mental, coletiva e força para essa luta. E que cada um avalie, né, a sua possibilidade de ir para a rua e participar dessa luta. Porque nós precisamos acelerar essa vacina, nós precisamos que o Estado subsidie, né, quem está sofrendo com essa crise econômica. E nossos impostos é para isso, para esse momento, para a gente poder continuar vivendo, mesmo diante da ameaça de um vírus que não é só um vírus biológico. O problema é que ele se torna político e né, esse aspecto político dele está sendo um fator bastante alarmante, né, em relação à nossa vida. É isso, Janaína. Muito bem. Mobilização do corpo e da alma, né? Mobilização daquilo que a gente pode por inteiro, porque a gente está sendo consumido por inteiro. Fisicamente e subjetivamente, né, Cristiane? E esse projeto de ensino, quando a gente pensou nessa perspectiva da articulação desses dois eixos, educação e saúde, para que, né, nos limites do que pode ser um projeto, pessoas como você, como a Maria Tereza, as contribuições do Chilton, né, ajudando a gente a pensar os caminhos, os canais, que a gente possa ter aqui outros estudantes, outros grupos, né, então tomara que você se sinta bem-vinda mesmo, o grupo da saúde nesse campus tem uma importância e fazem trabalhos muito interessantes, muito bem posicionados, sabe? Então, agora, nós estamos esperando a possibilidade de ir para um campus fisicamente novo, né? Então, a gente está muito desejoso de viver a experiência, de estar num lugar em que a gente possa pesquisar e dialogar com os sujeitos, né, ali. Então, você já está convidada para outros momentos que a gente puder fazer juntas, né? E aí, está com a professora Eliane para nós finalizarmos. Então, agradeço imensamente, professora Cristiane, foi um prazer recebê-la, e eu confesso que a conheço de algum lugar, vamos descobrir de onde.
Maria Tereza, saudades de você, obrigada. E também vendo, né, o seu amadurecimento, a forma como você se posiciona, isso reflete o que a gente defende, o que a gente acredita, e está aí, né, um exemplo dos nossos estudantes, que representa a nossa instituição, está tão atenta com as questões, né, sociais, e que esse projeto tenta compreender e refletir sobre elas. Então, a Adrien, a todo o corpo docente aqui, o Chilton, que orientou, inclusive, colocamos aí no chat, tá? Uma indicação de um curso na plataforma do Moodle, que tem uma certificação de 10 horas, e também o Adrien socializou a lista de frequência para que vocês registrem e que a gente possa ir sistematizando, né, essas atividades. Então, fica aqui o meu abraço a todos que estão acompanhando, que acompanharam pelo chat, pessoas queridas, docentes, amigos, estudantes, e socializem, divulguem, tá? Para que a gente possa agregar e construirmos um espaço de discussão qualificada, onde nós possamos levar a pesquisa, o conhecimento a todos os espaços possíveis, tá? Então, alguma observação, alguma pergunta, algum aviso? Como aviso, né, nós nos encontraremos no próximo dia 18 de junho, mas a nossa sala virtual já está pronta, a gente está inserindo aqui material que a professora Cristiane socializou conosco, e a gente vai construindo ao longo dos encontros. Então, logo, logo, vocês poderão participar por lá também, que vai contar como carga horária do nosso projeto. E Janaína, é isso, obrigada pela sua mediação, pela disponibilidade, cuidem-se, e devolvo a fala para a Janaína, para a nossa mediadora encerrar. Está muito bem encerrado, né? Está aberto o projeto de ensino e encerrada essa atividade. Obrigada, Chilton, Adrien, e eu acho que a gente vai junto aqui, Cristiane, Maria Tereza e a nossa coordenadora Eliene. Fiquemos bem, fiquemos fortes para a luta, e até amanhã, nas ruas, de preferência, né? Um abraço, gente. Beijo grande para vocês.